Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h34. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, o deputado Lucas Gonzalez. Ele é do Partido Novo. E aí a gente vai conversar sobre várias coisas que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. O Novo, evidente, é uma nova ideia, é um partido que disputou com o Amoedo, né, a presidência da República, elegeu o governador de Minas Gerais. E há uma expectativa. Como que está o mandato do governador em Minas? Bom dia, Lucas, um prazer tê-lo conosco. Primeiro, bom dia a todos, cada um dos ouvintes, prazer é meu estar aqui com vocês nessa manhã, agradecendo desde já a oportunidade. E lá em Minas, o governador Romeu Zema herdou um grande desafio. Pegou, assim, Minas Gerais, um estado muito complicado, muito delicado, com um problema fiscal gigante, um estado que deve muito, salários atrasados, falta de investimento, e ele tem feito, na minha opinião, um bom trabalho. A sua equipe é uma equipe muito técnica, muito qualificada, muito competente, tem conseguido fazer um trabalho de sementes, de raízes, para que em breve nós possamos respirar novos ares lá em Minas Gerais. Está na fase de ajuste. Está na fase de ajuste, está naquela fase também de conquistar de forma mais calibrada, talvez, o apoio da Assembleia do Estado. Nós temos apenas 3 deputados lá do Partido Novo, são 77 deputados, então também está nessa fase de acostumar com a chamada articulação política, porque a gente sabe que precisa da Assembleia para ser aprovadas medidas talvez mais agudas e sensíveis que vão ajudar Minas Gerais a crescer de novo. Você me dizendo que aquele discurso do Bolsonaro e de alguns até do Partido Novo, de que nós temos que romper com o sistema e tal, você fala uma frase aí importante, né? Acostumar com essa relação política com o poder legislativo. É isso aí. Que alguns chamam isso de velha política. Eu não acho que isso seja velha política. O diálogo, o respeito, a construção de uma agenda comum que tem o mesmo norte, ela é sempre importante para a democracia. Quem acaba ganhando com isso é o cidadão. Então, isso é importante. Como o governador não tinha experiência política, e como lá em Minas Gerais são 77 deputados estaduais, apenas 3 do Partido Novo, e ele tem cada vez mais se mostrado aberto a esse diálogo, sempre com muito respeito, com muita transparência, para engajar também os nossos deputados estaduais e a bancada federal também, são 53, em prol de Minas Gerais. Tá. Quais são os objetivos do Novo enquanto partido? O Novo prega o quê? Porque assim, você tinha, em tempos idos da política, né? Você tinha o partido que era conservador, você tem o partido que é progressista, o partido que é mais centro-direita, outro que é mais centro-esquerda. O Novo é o quê? No aspecto ideológico, isso não precisa mais. Não precisa, acho que isso faz parte, inclusive, do resgate partidário. Hoje nós temos no Brasil inúmeros partidos, né, mais de 30 partidos, e muitas vezes o grande desafio do cidadão é entender qual lado o partido faz gol, né? Num jogo de futebol, se o ouvinte gostar de futebol, qual lado o jogador faz gol. A gente sabe, quando a gente vai no campo, assiste um jogo, o jogador de camisa azul faz gol de um lado, o jogador de camisa vermelha faz gol do outro, né? E muitas vezes isso falta num partido político por não ter uma ideologia clara. O Novo tem uma ideologia clara, tem uma linha clara, tem uma agenda clara, e essa agenda se assemelha muito ao que nós chamamos de um partido liberal, um partido que defende uma redução do tamanho do Estado, uma redução de carga tributária, uma redução de burocracia, uma redução da intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado na vida do cidadão. Essa é a agenda do Partido Novo. Tá, e como é que faz isso? Num estado como Minas Gerais, por exemplo, precisa equilibrar receita e despesa, que está com déficit, que precisa fazer ajuste nas contas e tal. Como é que reduz carga tributária, reduz isso, reduz aquilo e tal? Essa é a agenda do partido
não significa que ela é implantada a qualquer custo, né? Então, como eu disse, o governador tem feito um trabalho de sementes, tem feito um trabalho com a equipe muito qualificada e competente. Então, num primeiro momento, por exemplo, tem colocado as contas em dia, tem visto de fato quais são os seus principais desafios, aonde ele pode cortar custos, porque é um estado muito inchado e ele já reduziu muitos custos do próprio estado, para que, num segundo momento, quem sabe, conseguir eventualmente uma redução de carga tributária, conseguir também a privatização de algumas empresas estatais que pesam para o estado. Então, uma agenda, mas que não é implantada a qualquer custo, pelo contrário, é implantada com muito equilíbrio e muita seriedade. Tá, o senhor pode até usar um fone, porque tem ouvinte ligado e querendo fazer perguntas. Alô? Antônio, bom dia, Antônio. Bom dia. Toda a família Capital. Pois não? Deputado, o senhor falou de burocracia. É um negócio que eu vejo muito aqui em Cuiabá. Será que em Minas Gerais é a mesma coisa? Porque aqui um vereador, para conseguir 3 braços de lápida, leva 6 meses. Minas Gerais é igual aqui? Tá bom. Nossa, só para o senhor. Tá bom, muito obrigado pela participação. Afonso, um líder comunitário aqui do bairro Ribeirão do Lipa. Obrigado pela participação, Afonso. Olha, eu confesso que conheço muito pouco aqui no Mato Grosso, é a minha segunda vinda aqui na minha vida, e conheço muito pouco do sistema burocrático aqui, se é que eu posso dizer assim, para poder comparar com Minas Gerais. Eu posso dizer que em Minas Gerais eu também acho lá as coisas bem burocráticas, bem lentas, e principalmente as leis federais. Recentemente, essa semana, inclusive, aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, a medida provisória da liberdade econômica, que exatamente vai facilitar a vida daquele que quer empreender, que quer trabalhar. Você votou a favor da MP da Liberdade Econômica? O Novo Todo lutou a favor da MP da Liberdade Econômica. E ela é boa para o trabalhador? Ou obriga o trabalhador a trabalhar domingo? Ela não obriga o trabalhador a trabalhar domingo. Ela permite que o trabalhador quer trabalhar domingo pode trabalhar. Exatamente. Quem não quiser pode ser demitido. Ou pode ficar em casa. Não, e pode ser demitido, né? Não, se ele acordar com a empresa no momento que ele for contratado. Mas se o trabalhador quer abrir o próprio negócio no domingo, ele que tem um comércio, ele tem uma farmácia, ele que tem um salão de beleza, por que ele não pode trabalhar? Ele quer abrir. Qual o problema dele abrir? Uhum. Além dessa crítica, tem outra crítica feita à MP da Liberdade Econômica? Essa foi a principal. A oposição dizendo que ele vai ser obrigado. Ele não é obrigado. A lei proibia a questão econômica aos domingos. Agora a lei permite. E vai respeitar também legislações específicas municipais. Então os municípios vão conseguir ainda fazer os seus ajustes caso queiram. Eu sei, mas eu tenho um comércio. Eu quero abrir um comércio no domingo. Eu tenho 10 trabalhadores. Aí 6 concordam de que vão nos ajudar a fazer o comércio funcionar no domingo e tal, e ganhar um dia de folga na semana, e depois de 3 domingos trabalhados ter um domingo de folga, etc e tal. E 4 não concordam. O que você acha que acontece com os 4? Assim, na prática. Se forem pessoas que trabalham bem, já têm um histórico na empresa, eles podem ficar e folgando no domingo. Tá, eu vou ouvir aqui o seu colega de novo. Aliás, já está no Novo ou não? É o empresário Júnior Macagné, que é meu amigo pessoal, e quer opinar como empresário aí. Na sua empresa você não demite, é isso? Não. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. Só para complementar a resposta do Lucas e para esclarecer os ouvintes, eu faço parte do sindicato patronal, eu faço negociações coletivas, e aqui no Mato Grosso, praticamente todo Mato Grosso, já funciona assim faz muito tempo. O trabalhador, o acordado entre os sindicatos 3 domingos, tendo que folgar um domingo e as folgas durante a semana. Aqui nós já praticamos isso há muitos anos, Antero. Aqui já praticamos isso há muitos anos. O que a medida provisória queria era que fossem 7 domingos trabalhados e um folgado. E isso foi negociado no Congresso e diminuiu para 3 domingos trabalhados e um com folga, que é o que já acontece na realidade hoje em praticamente todo o Brasil. Então aqui os comércios de shopping, Antero, abrem todos os domingos aqui em Mato Grosso, tem muitos anos. Uhum. Não, eu achei os de rua não abrem porque ele é a opção do proprietário não abrir.
Eu estou fazendo a entrevista aqui, eu tenho a obrigação de tentar Sim. extrair do entrevistado o máximo. Mas, Não, mas é só para a título de esclarecimento. eu sei, mas eu acho que tem muita coisa positiva nessa medida, como, por exemplo, essa desnecessidade de alvará para funções menores, que isso vai aliviar a vida de muita gente e acabar com muita corrupção Sim. nas prefeituras do Brasil inteiro. Mas tem gente aqui ao telefone, tem ouvinte nosso e microfone aberto para o ouvinte. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Neuzito, aquele que não concorda com nada. Neuzito, que não concorda com nada. Então, Neuzito, Tudo tem que ser discutido e melhorado, você sabe disso, né? eu sei disso, e principalmente depois que eu te Então, você ouço. acaba bem inteligente, eu disso que eu gosto de você. Você acaba bom, inteligente. Tá bom, e o deputado Lucas Gonzalez de Minas está te ouvindo. Ô, seu deputado, eu sou bom para discordar dos outros, mas eu vou concordar com esse negócio do trabalho aí, porque o brasileiro, rapaz, já tem feriado demais. O Japão teve uma guerra há 70 e poucos anos atrás, é uma potência hoje, o povo não tem preguiça de trabalhar, isso quer dizer que o brasileiro também não é preguiçoso. Mas essa porcaria de não pode fazer isso, não pode, libera aí para fazer tudo o que quer, rapaz. Você tem um documento, tem que ir em 4 repartição para tirar o mesmo documento. Se o Bolsonaro, ou o Brasil, ou vocês, mesmo que são políticos, conseguir acabar com a metade da burocracia desse país, nós viram uma potência. Porque a missão do político é não estrovar o empresário crescer. Então, eu acho que eu sou de acordo com isso. Pode trabalhar domingo, feriado, o dia que quiser. Deu vontade de trabalhar, trabalha. Porque eu trabalho desde 7 anos de idade e serviço não mata ninguém. Hoje, com essa porcaria desse estatuto, não sei das contas aí, moleque com 16 anos pode roubar, pode estuprar, pode fazer tudo, mas não pode trabalhar. Isso também tem que acabar. Dá uma força lá para nós. Obrigado, Neuzito. O quê, rapaz? Neuzito falou para não estrovar muito, hein? Falou bonito, viu? Obrigado pela oportunidade, pela participação aqui. Concordo com o senhor. A gente tem feriado demais. Quem sabe a gente aprova umas leis lá para acabar com metade desses feriados e poder trabalhar mais e gerar mais emprego, renda e riqueza no nosso país. Olha, uma das principais pautas do seu mandato é a questão do combate à corrupção, né? Do seu mandato e do Novo também, né? O Novo também investe muito nisso. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto do Renan Calheiros e do Roberto Requião naquelas medidas de abuso de autoridade. O que tem de bom nesse projeto? O que tem de preocupante nesse projeto? Então, um projeto que, num primeiro momento, estava parado no Congresso Nacional há 2 anos, salvo engano, mas que não foi discutido na Câmara dos Deputados. É importante o ouvinte saber isso. Em nenhum momento foi aberto a comissão para discutir o assunto, para construir o assunto, para debater o assunto. Foi aprovado um requerimento de urgência na última quarta-feira e depois desse requerimento de urgência aprovado, o projeto foi votado também. Então, o assunto em nenhum momento foi discutido densamente, como é de costume da Câmara dos Deputados. Engraçado que nós, o Novo, fomos contra a urgência, também fomos contra o texto, apesar de concordar com a ideia, por acreditarmos, por exemplo, que existe sim casos de abuso de autoridade. Mas o texto, ele é quase uma militância contra os policiais e contra aqueles que exercem atividade no judiciário. E, de alguma forma, tenta limitar a atuação desses agentes. Por exemplo, a utilização de algemas. O policial militar, muitas vezes, vai fazer uma abordagem, é necessário, na opinião do policial militar, se faz necessário o uso de algemas, seja até por segurança da própria pessoa a ser abordada, porque às vezes ela se rebate, que vai pegar alguma coisa, coloca a mão na cintura, às vezes pode estar armado, enfim, uma série de situação que cabe ao policial, a competência do policial, a subjetividade do policial avaliar aquilo. A lei expressamente fala que o policial só poderá algemar em caso de violência grave, ameaça, ou seja... Depois levar um tiro, né? Quase isso. Então, tira do policial essa... Então, a gente gosta da ideia, mas a gente foi contra o texto. O Novo votou contra a urgência, votou contra o texto, apresentou alguns destaques para tentar melhorar um pouco o texto, todos fomos vencidos, infelizmente. Inclusive, ontem, o Novo entrou no Supremo Tribunal Federal
com a liminar, uma medida de segurança, mandado de segurança, para ter votação nominal nesse projeto, que foi uma votação simbólica. Pois é, mas aí foi barrigada, né? Do Novo e dos outros partidos que agora estão encenando no Supremo Tribunal Federal, mas deixaram de cumprir o regimento da Câmara, né? Eles poderiam ter pedido a votação nominal. Nós pedimos, está gravado. Nós pedimos, está gravado, a Câmara mostra que nós pedimos, inclusive com placas, votação nominal. Mas eu ouvi o deputado Rodrigo Maia dizer que ele contou e não deu o número. Por isso nós entramos no Supremo. A gente vai ver se não deu o número de fato necessário. 31 mãos levantadas, nós somos apenas 8. Tivemos o apoiamento de outros colegas, e aí vale o presidente também. Não vou dizer que o presidente também tinha de forma alguma, ele que está lá na frente, ele que tem ali a visão mais ampla do plenário, e na nossa opinião a gente tinha o apoiamento necessário. Na opinião do presidente não tinha o apoiamento necessário, mas independente disso, eu acho que um projeto de tamanha relevância ao país, em especial na segurança pública, que é uma causa que todos os brasileiros sofrem, eu acho que o mínimo que tem que ter é transparência para saber como o parlamentar votou. Qual que é o índice de renovação da Câmara dos Deputados? A renovação, como ela é dita, a renovação primeira vez de uma pessoa na Câmara dos Deputados, ela é quase de 50%. Pois é, numa casa que tem quase 50% de renovação, você está me dizendo que 50%, ou seja, metade da casa, nunca tinha lido o projeto, porque o projeto nunca entrou em pauta, nunca foi em nenhuma comissão, e de repente, os veteranos, aqueles que estão sendo indicados aí para serem os futuros processados e presos da Lava Jato, sacam da gaveta um projeto para impedir isso. A população está lendo isso o seguinte: a Câmara dos Deputados está sendo leniente com a corrupção. Quer dizer, são os suspeitos da Lava Jato que estão liderando esse processo na Câmara. E aí tem uma... A sociedade percebe claramente que tem uma combinação no Brasil dos ataques à Lava Jato. E essa combinação passa pelos políticos da Câmara e do Senado e passa também, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal também está engrossando isso. Quando, por exemplo, ataca a Receita Federal por causa da questão porque identificou entre 132 pessoas investigadas, esposas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas que absurdo que é isso? Como resolver esse impasse? Acho que esse impasse vai ser resolvido quando a gente tiver ainda mais renovação. E quando eu falo renovação, não é apenas renovação de nomes. O general Mourão está dizendo que vai resolver isso com o Exército, que se o Supremo não atender, a solução é o Exército. Não acho que passe por aí, não. Acho que a gente tem que respeitar a democracia. A democracia sempre é a melhor opção, na minha opinião. E acho que colocando no Congresso Nacional pessoas competentes e novas, não novas de idade, mas novas de ideias. E tem muitas pessoas também fora do Partido Novo. Não estou dizendo que o Novo é o único e tem um monopólio disso, não é verdade. Outros partidos têm pessoas muito boas, muito qualificadas, muito competentes, muito sérias também. E acho que assim a gente vai avançando aos poucos. Tá certo. Tem mais um ouvinte na linha. Alô? Alô, bom dia, Pedro. Bom dia. Quem fala? José Roberto, tudo bem? José Roberto, o deputado Lucas Gonzalez está lhe ouvindo. Pode fazer a pergunta. Bom dia, deputado. Nessa questão aí desse projeto que foi citado agora há pouco e que o Novo foi contra, se não me falha a memória, no estado de Rondônia, no Acre, tem um exemplo clássico disso. Houve uma abordagem policial cerca de 1 ano, 2 anos atrás, e não foi usada algema, o cidadão sacou a arma do couro de um dos policiais, matou, não sei se é o que estava com a arma ou o que estava do lado, até que conseguiu ser contido. Um exemplo clássico desse tipo de coisa. E o Antero foi muito feliz em falar. Primeiro, vamos esperar ele atirar em alguém, o cara fazer alguma bobagem, para daí depois poder usar o gema. Então, isso é uma coisa muito ridícula. No mundo inteiro, se usa na abordagem você imobilizar a primeira pessoa,
Não significa que a pessoa vai ser culpada, vai ser julgada, vai ser pré-julgada, não. Apenas está envolvida naquele problema. Então isso é uma coisa ridícula que aconteceu. Outra questão da Receita Federal, também vamos citar um exemplo agora fora do Brasil. Os maiores criminosos da história dos Estados Unidos da América, Al Capone, só foi preso por causa da Receita Federal. Não se conseguia provar ou flagrar os crimes que ele cometia e acabou sendo pela Receita Federal que o cidadão acabou morrendo na cadeia. Então, eu, José Roberto da Silva Rego, tive um problema com a Receita Federal há uns anos atrás, esqueci de pagar 2 parcelas de R$176 no imposto, 5 anos depois, fui cobrado em quase R$1.400. E se não pagar, você está com um problema insolúvel pro resto da sua vida. É muito fácil a Receita Federal pegar essas incongruências. É você ver o patrimônio do cidadão antes e depois, ver quanto que o cara ganha oficialmente e o que o cidadão tem. Buscar familiares, laranjas e tudo mais, já faz parte da Polícia Federal. Eu acho que esse trabalho em conjunto melhoraria muito essa questão da corrupção no Brasil. Agora, essas leis vêm para impedir isso, para atrapalhar isso. Então, é muito triste ver o Congresso Nacional renovado, como disse o Antero, comer barriga, permitir esse tipo de coisa, dar bobeira lá na hora, não fazer uso adequado do seu direito e da legislação interna do Congresso. Eu não sei, eu acho que esse país aqui tem um sistema que funciona aqui que ainda comanda esse país e vai continuar atrapalhando as pessoas de bem e os políticos que querem melhorar. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso, qual é a sua opinião sobre, principalmente, a Receita Federal, que poderia ser o elo de ligação entre a justiça que o povo espera. Muito obrigado. Tá, muito obrigado pela participação, doutor Zé Roberto. Obrigado pela participação. De forma bem breve, eu acredito sim que a Receita tem um papel importante, acho que pode melhorar o seu trabalho com mais eficiência, com mais transparência. O senhor deu um exemplo também muito bom que aconteceu no estado de Rondônia, claramente contrário então a essa lei do abuso da autoridade. E volto a repetir, a questão não é a renovação política simplesmente, não é? A gente precisa entender que quem toma as decisões muitas vezes é a maioria, e a maioria muitas vezes são pessoas que já estão lá há mais tempo, não em números, mas em líderes partidários. A maioria dos líderes partidários... E a renovação política, assim, olha, vamos renovar, olha, assim, nós temos uma experiência aqui em Mato Grosso, que aqui só reelegeu 1 dos 8. Não significa que os 7 que entraram são pessoas... Só que os novos tem gente boa, mas tem gente muito ruim, que não é capaz de andar dentro do Congresso. E muitas vezes tem gente boa amarrada em estruturas partidárias que vão... Não adianta você ser um ótimo marinheiro se o seu barco está indo para está sendo comandado por alguém e está indo para um mau caminho, né? E você está lá dentro, você faz o seu melhor, mas o barco está seguindo o seu caminho. Então, é como que a gente acredita que vai mudar a política, também tendo pessoas competentes, sérias, mas que vão também ocupar os espaços de liderança partidária e por aí vai. Deputado Lucas Gonzalez, o senhor é presidente de uma das frentes mais importantes que eu reputo no Brasil, que é a Frente Parlamentar no combate e prevenção ao suicídio e à automutilação. Acho que esse é um tema que a sociedade precisa debater a exaustão, porque esse é um problema sério para a nossa juventude. Eu acho que pais, mães, avós, tios, tias, têm que ficar muito atento nisso, porque tem aumentado demais esse índice. Nós, até eticamente, somos instruídos a não comentar muito sobre a questão do suicídio. Mas que a gente precisa trabalhar essa questão da prevenção do suicídio, isso é uma necessidade, porque principalmente jovens estão tirando a vida. O que essa comissão já tem feito sobre isso? Essa frente parlamentar foi lançada no início de julho, mês 7, logo depois... Nós fizemos um plano de trabalho dos membros da frente parlamentar, plano este que agora, no dia próximo 10 de setembro, que é o Dia
Internacional de Combate e Prevenção ao Suicídio, portanto, um dia global. Nós faremos na Câmara dos Deputados um evento aberto ao público, dele já convido aqui os ouvintes a participarem, se quiserem. Nós faremos um grande simpósio na Câmara dos Tem Deputados. como participar daqui do Mato Grosso e tal? Como é que faz para participar? Nós vamos, via redes sociais, vamos transmitir, e lá também vai ser aberto ao público, né? E, eventualmente, quem trabalha com o assunto, quem quer conversar mais sobre o assunto. Neste grande simpósio, será um dia inteiro que Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, Ministério de Direitos Humanos, Câmara dos Deputados, cada um vai expor o que tem feito nesta causa para mitigar essa curva que só cresce no Brasil. Números de suicídio e automutilação crescem cada vez mais no nosso país, e a gente já consegue mapear alguns fatores. A questão familiar, a falta, às vezes, de amparo familiar, de um abrigo seguro, de um local seguro, de um porto seguro na vida do jovem. A questão de saúde, às vezes o preconceito que nós ainda temos contra os problemas mentais, a falta de acesso à saúde mental, que a maioria da população não tem esse acesso. A questão da educação, então nós precisamos trabalhar melhor a educação. Também a questão da falta de perspectiva profissional. Então, o jovem que não tem perspectiva profissional, muitas vezes ele tem esses pensamentos, e também, para quem acredita ou não, a questão da espiritualidade, da religião, da fé, que também precisa ser resgatada e trabalhada com base em princípios, valores e propósito. E uma doença gravíssima aí, que é a depressão, né? Exato, e entra na questão da saúde, as pessoas não sabem até que ponto que é uma doença, que é um aspecto da perspectiva, né? Essa espiritualidade. Então, lá nesse simpósio, nós vamos identificar as melhores práticas, o que de melhor tem feito no Brasil de combate e prevenção, e, quem sabe, aprovarmos alguns requerimentos de urgência, alguns bons projetos em circular na Câmara dos Deputados, alguns eu sou coautor, para aprovarmos nessa semana ou no mês de setembro, que é um mês também simbólico, alguns projetos para mitigar o suicídio e a automutilação no Brasil. Tem mais uma pergunta para o senhor aí por telefone. Vamos colocar no ar. Bom dia, Antero. Bom dia ao entrevistado, o deputado Lucas. Antero, eu acho que a democracia ela é necessária num país. Mas, cara, como vai ter democracia num país onde metade do Congresso e da Câmara é corrupto, é investigado e tem culpa no cartório, porque a gente sabe que tem, todo mundo sabe. Como ter democracia desse jeito? Tá vendo aí os caras, toda hora, os caras legislando a favor próprio. Tanto eles, quanto o STF. Então, cara, como ter democracia num país desse? Me fala. Como renovar, sendo que a população também não sabe votar? A população também é cúmplice porque vota errado. Fala para mim, o candidato vem aqui, todo mundo sabe disso, o candidato vem aqui, derrama dinheiro na rua, 50 para um, 50 para outro, eles fazem ficha com R$50 e com o número do seu título de eleitor. Fala para mim, como que você vai renovar desse jeito, cara? Eu acho que a solução é o Exército, fecha tudo esse negócio, investe 30 anos na educação e abre a democracia de novo. Eu acho que é isso. Se continuar assim, o fim do Brasil é o precipício. Abraço. Adélio da Várzea Grande. Eu não com o WhatsApp não dá para perguntar para o Adélio quantos anos que ele tem, né? Porque de 64 a 88 foram quantos anos? 24 anos. Né? 4 anos. Daquela longa noite de horrores, né? E esses 24 anos resolveu o quê? Né? Tem mais um ouvinte, o Felipe, aí o deputado Lucas respondeu aos dois. Bom dia, Antero, bom dia a todos. Meu nome é Felipe. Não sou de falar muito de teoria da conspiração, mas essa urgência, a forma como isso foi aprovado aí, o projeto de abuso de autoridade, vocês não acreditam que tem um pouco de elo com a aprovação da reforma da Previdência? Tipo, olha, governo, a gente vai aprovar isso, mas você nos dá uma maleabilidade ali na frente nesse projeto. Bolsonaro não veta, inclusive o Senado prorrogou para uma semana iniciar as votações da Previdência no Senado. Vocês acreditam que isso não teria um pouco de elo, não? Ou é muito pensamento de teoria da conspiração da minha parte? Um abraço para vocês.
Aí, deputado. Vamos lá, de trás para frente, não é teoria da conspiração, não, é verdade. Houve um grande acordo, a maioria dos partidos de centro, que são aqueles partidos até E um acordo, inclusive, com o partido do Bolsonaro. Você acha isso, né? O PSL não poderia ter brigado mais e não brigou. O PSL tinha número suficiente para Exato, incidir exato. a não votação nominal, né? Exato. Não é o caso do Novo, que só tinha 8. Não é o Mas caso o do Novo. PSL fez jogo de cena nitidamente. Então, havia um pré-acordo, em especial dos partidos de centro, para que esse projeto fosse votado na quarta-feira à noite. Aprovando a crime de urgência, juntamente com os partidos de oposição, é claramente uma forma do Congresso sinalizar ao Executivo que, olha, de fato aprovamos a Previdência, estamos andando com a tributária, mas nós não somos povo de manobra, não. Por isso que eu acho assim, todo livro que você lê, eu fiz, não concluí, mas comecei a fazer o mestrado em Direito Internacional, e todo livro que você lê sobre organização criminosa, não tem organização criminosa sem participação do Legislativo, Executivo e Judiciário. Não existe organização criminosa sem isso. Passa a impressão de que isso está tudo combinado. Olha aqui, o que o Supremo decidiu? Que o deputado só pode ser preso se o próprio deputado autorizar. O Supremo decidiu agora que o parlamentar só pode ser preso se a Casa Legislativa a qual ele pertence autorizar. O que é uma vergonha nesse país. Isso significa dizer o seguinte: deputado pode roubar, não tem problema nenhum. Se os seus pares não autorizarem, você nunca será preso. O Supremo decidiu isso. O Supremo decidiu salvar o Flavinho Bolsonaro, que estava lá com o negócio do COAF e tal, papá. O Toffoli foi e deu a decisão. Imediatamente o Toffoli dá a decisão para salvar as próprias famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre as quais a dele. Eu acho que tem um grande acordão aí. A próxima decisão é soltar o Lula, porque aí quem vai reclamar? A turma do Bolsonaro não pode reclamar, mas eu beneficiei o Flavinho. Beleza, Brasil. Né? Então, o cidadão que está falando aí em teoria de conspiração é muito mais que conspiração. Né? É uma supremacia daqueles que estão erguendo um muro para que não haja punição no Brasil. E já respondendo então a primeira pergunta, como acreditar na democracia? Eu acho que exatamente confiar no cidadão, né? Ainda que o nosso ouvinte tenha falado que existem políticos que distribuem dinheiro, fazem fila para distribuir dinheiro, para comprar voto, e eu acredito nisso, mas eu acredito ainda mais no povo brasileiro, que já provou pela sua história que é capaz de mudar as coisas. Eu acredito nisso, eu escolhi acreditar no Brasil, por isso eu estou aqui. Então acho que esses políticos, a gente tem que tirar ele pelo voto. Não adianta postar em rede social, não adianta fazer palenaço na noite em casa, adianta o voto. Né? Não adianta acreditar no Poder Judiciário. O nosso voto vale muito, e é o nosso voto que vai tirar os corruptos da política e vai eleger pessoas sérias. E se essas pessoas novas não fizeram um bom trabalho, tirem ela nas próximas eleições, mas a nossa fé e esperança deve continuar sendo sempre o que vai nortear a nossa vida política. Eu tive chance de conviver com o doutor Ulisses Guimarães. O doutor Ulisses dizia o seguinte: olha, eu não conheço uma legislatura posterior melhor que a anterior. Ele tem uma frase clássica que dizia que se acha que essa legislatura é ruim, a próxima será pior e pior e pior. Nós vamos cobrar dele a participação no impeachment do Collor. E ele tinha muita preocupação em participar da luta pelo impeachment do Collor, porque a democracia era muito novinha. Aí ele, se referindo ao Dante, eu estava junto, falou: Dante, eu tenho 7 legislaturas. Não conheço uma legislatura posterior melhor que a anterior. Ou seja, está sempre piorando. Né? Esse Congresso renovado está parecendo um pouquinho pior do que aquele que saiu. Né? E olha que é difícil ser pior que aquele que saiu. Não é o caso do Partido Novo, etc. Tal. Mas tem aqui o Rafael Nunes. Bom dia. Sobre a lei do abuso de autoridade, é ponto negativo.
Mas não podemos olvidar que o MP e o Judiciário, entenda promotor e procurador e juízes, devem responder por seus abusos. Está um clamor muito grande em virtude apenas do uso dessa lei para os políticos. Nós devemos atentar que serve para todos os crimes comuns. É só quem já passou por algum abuso ou teve algum familiar abusado sabe que é isso. Bom dia, Rafael Nunes. Está bem ponderada aí a fala do Rafael. Bem ponderado. Como havia dito, nós concordamos com a ideia, nós não concordamos com o texto, porque o texto praticamente criminaliza a atividade judiciária e policial no Brasil. A ideia é boa, o texto nem tanto. Eu vou fazer duas últimas perguntas para o senhor. Uma do ouvinte, Luciano, que fala assim: qual a sua opinião sobre o governo Bolsonaro até aqui? Minha opinião é que o governo Bolsonaro montou uma boa equipe, na minha opinião, uma equipe técnica, qualificada, competente. Posso dizer porque tenho estado de perto, por exemplo, o ministro Tarcísio, tive várias vezes, tem feito um excelente trabalho à frente da pasta de infraestrutura. O ministro Paulo Guedes, para mim, tem feito um excelente trabalho também à frente da nossa economia, e alguns outros têm trabalhado muito bem, na minha opinião. Politicamente, ele, na minha opinião, às vezes tropeça em algumas coisas que poderiam ser evitadas, mas é o jeitão dele, foi eleito por isso, e não atrapalha a caminhada. Então, na minha opinião, tem feito um bom trabalho, e é bom deixar claro para o ouvinte, até que nós não somos base do governo. O Novo é uma bancada independente que vota com seus princípios e valores, e não necessariamente vota o que o governo quer que seja votado. Apesar de, nesses 6 meses de trabalho, votarmos a grande maioria dos projetos com o governo. Tá, mas assim, você acha que não causa problema nenhum para o Brasil, essa coisa da Amazônia, né, essa coisa ambiental, Eu acho que esse ataque às reservas indígenas? Nós estamos quase imitando o general Cuxa, aqui índio bom, índio morto. Eu acho que são, às vezes, desnecessárias, causam sim problemas, mas não atrapalham o andamento, ou seja, o alinhamento de rota. A gente continua caminhando para um destino melhor do que estava caminhando no passado, na minha opinião. Na política de relações exteriores, inclusive? Eu acho que o ministro Ernesto tem feito um bom trabalho. Nas relações exteriores? Acho que sim. Renunciando a esses fundos de preservação ambiental, chutando balde, colocando em risco. Eu acho que o ministro Malário Maes deu ontem uma entrevista, que eu acho que o ex-ministro Malário Maes está corretíssimo. Essa posição do governo brasileiro de destruir a Amazônia, de autorizar e invadir as reservas indígenas, para ceder o subsolo às mineradoras americanas. Eu acho que essa política do governo brasileiro vai falir o agronegócio brasileiro. E vai nos colocar em grande dificuldade internacional. Porque o mundo não vai comprar material nosso. Isso entre a fala do governo Bolsonaro e, de fato, se executar, demora um pouco, tem que ser estudado ainda. Por isso que eu disse, a parte política, às vezes o governo erra, mas a parte técnica, certamente, se isso acontecer, será conduzida da forma mais séria, mais transparente e mais responsável por isso. É possível. Tá. Só para finalizar, o que o deputado Lucas veio fazer em Cuiabá? Boa pergunta. Eu, de novo, agradeço aqui o convite, né? Me foi dado para participar com vocês aqui nesta manhã. Agradeço meus colegas de Partido Novo também que viabilizaram aqui a minha vinda. Eu vim a convite e até aproveito para convidar o ouvinte também, se me permite. Eu vou dar uma palestra, eu sou empresário, são 12 anos atuando na iniciativa privada. Uma família, meu avô foi caminhoneiro, imigrante europeu, veio para o Brasil, trabalhou muito, conseguiu comprar o primeiro caminhão, foi motorista, abriu uma empresa de transporte. Essa empresa tem 54 anos, na qual eu atuei por 12 anos, vencendo os 3 anos seguidos a melhor empresa do Brasil para se trabalhar pela revista Você S.A. E hoje eu vim falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre empreender, sobre tocar o próprio negócio, uma empresa familiar na Igreja Cristo Rei, lá em Várzea Grande. Eles têm uma vez por mês um evento para empresários, para empreendedores, e me convidaram para dar essa palestra hoje à noite lá, e eu vim a convite deles, resolvi vir ontem à noite para também estar com meus colegas de Partido Novo e conhecer melhor também o município. Tá, na Igreja Cristo Rei,
Eu não seria bom jornalista se não perguntasse o horário. Às 19h30. 19h30. Então, sucesso no encontro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, cada um dos ouvintes também, muito obrigado. Tá, eu entrevistei aqui o deputado Lucas Gonzalez, do Partido Novo, é deputado federal por Minas Gerais, que esteve acompanhado aqui da direção do Partido Novo, especialmente do empresário Júnior Macagná. Acho que já tem 7 candidatos o novo a prefeito de Cuiabá, é isso, Júnior? 6 candidatos inscritos no processo, Antero. Lembrando que nessa primeira fase, inclusive, as pessoas que não são filiadas essa inscrição ao é partido pública ou é secreta? é online. Até a escolha dos currículos, essa primeira fase ela é secreta. E aí, a partir do momento que as pessoas são selecionadas, elas têm que se filiar ao partido, os que não são filiados, pagar uma taxa para fazer a segunda etapa. Tá, apesar de ser secreto, o Júnior está nessas inscrições? Não, o Júnior não fez sua inscrição ainda. Ainda, né? Ainda. Então tá bom, mas pode ser candidato a prefeito. Pode vir ser candidato a prefeito desde que faça a inscrição e passe no processo seletivo de novo. Tá ok. Muito obrigado pela presença aqui, Júnior. Então, eu posso fazer um convite aqui? 2. Um minuto rapidinho. É porque nós reunimos um grupo de amigos, empresários, historiadores, arquitetos, Pode. e amanhã você sabe que é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Uhum. E o nosso Centro Histórico de Cuiabá, infelizmente, está bem abandonado. E ao longo dessa semana nós fizemos várias ações aí, palestras com historiadores, contamos a história, exposições de fotografia e tal. E hoje nós vamos ter um debate lá na Associação Comercial e vamos ter também uma exposição de fotografia no MISC. E amanhã nós vamos ter um grande evento na Praça Alencastro, a partir das 9 horas, apresentação de banda da FMT, Teatro Cena 11, viola de coxo com o Billy Spínola e o Wellington Berê, grupo de dança Flor da Atalaia, exposições de arte, oficinas, tudo feito por esse grupo que se organizou A partir das 9 a partir das 9 horas da manhã. Tá. Então, convidar a população para prestigiar, porque assim, o turismo representa 10% do PIB mundial. E, infelizmente, o nosso centro histórico, que poderia ser um grande foco de turista, está abandonado. Ou seja, já é uma boa plataforma para prefeito. Também pode ser. Obrigado, Júnior. Obrigado, Antero, São pelo espaço. 8h16, intervalo e voltamos.